Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo deste glorioso canal. Meu nome é Tomás Vasquez e esta é a parte 2 do vídeo em que eu apresento a minha lista de softwares preferidas de produtividade. Na parte 1, como eu havia explicado, eu ia separar esse vídeo em duas partes porque eu tinha feito uma tentativa que tinha ficado longa demais, então a primeira parte foi focada em em softwares de mídia. Eu expliquei o porquê que eu estou fazendo esse vídeo, dá uma olhada lá, tá bastante bacana. Eu parei exatamente nessa aba, apresentando para vocês o conjunto de softwares que eu uso para fazer manipulação de áudio, vídeo, não de áudio, mas se bem que o Kdenlive também faz de áudio, manipulação de imagem, gravação de vídeos e por aí vai. Vamos continuar a partir desse ponto, onde eu vou apresentar para vocês as próximas ferramentas. Eu vou iniciar pelo Nimble Text. Dispensa palavras, principalmente porque eu já gravei um vídeo sobre esse cara, se você ainda não assistiu. Card aqui em cima, link aqui embaixo, e chega a ser ridículo o quanto ele consegue te ajudar na questão de produtividade, de geração de texto, como você está vendo aqui, por exemplo. Sem brincadeira, para geração de SQL, esse negócio chega a ser um disparate. Como eu já mostrei em exemplos, confere no vídeo, não vou me esticar mais aqui, vale muito a pena Nimble Text. Só que esse, infelizmente, só tem para Windows, mas tem versão web, caso você queira fazer coisas mais simples. Ok, passando para a próxima, Notepad++. Por que você precisa conhecer esse cara? Basicamente, se você ainda usa um cara chamado bloco de notas, você precisa conhecer esse cidadão aqui. Ele é basicamente o bloco de notas depois de uma injeção de esteroides ou alguma coisa do tipo. Ele basicamente suporta visualização e uma manipulação extremamente rica de praticamente todos os tipos de arquivos que podem ser abertos em modo texto, como esse arquivo em XML que ele basicamente coloriu só pelo tipo de arquivo que ele conseguiu identificar, tipos de arquivo que, por exemplo, esse aqui é um arquivo de log de erro de uma solução do Visual Studio que eu estava vendo, que ele consegue promover uma visualização interessante em cima desse arquivo, porque eu fiz um zoom, ele permite que você altere de uma forma bem simples os estilos com o qual você está vendo. Por exemplo, eu vou pegar um estilo aqui, default, que é com que ele vem por padrão. Você pode mudar, enfim, colocar do jeito que você quiser, ou até personalizar, se for esse o seu objetivo. Ele consegue, inclusive, ele tem aí um formato muito bacana de manusear arquivos de linguagens de programação. Abrir um arquivo, por exemplo, .vb, que é um arquivo do tipo de Visual Basic.NET. Primeiro que ele autocoloriu, porque ele conhece uma sintaxe de uma série de linguagens. Vocês podem ver que está até aqui listado por ordem alfabética. Todos os itens que você está vendo aqui. Você vai lá em V, está lá o Visual Basic. Você vai em C, você tem C, C++, C Sharp, Java 4 e Java e por aí vai. Você tem muita coisa acontecendo, fora que, cereja do bolo, ela tem suporte a macros. Ou seja, você quer executar operações por linha, adicionar um caractere antes, adicionar um caractere depois, no meio, dependendo do que você achar, esse cara faz, e ele faz muito bem. Fora a seleção em blocos também, que é uma coisa estupenda, quebra de linha automática. Deixa eu tirar aqui essa quebra de linha para deixar tudo em uma linha só, se for esse o caso que você quer fazer. E a seleção em bloco, que é claro, se você quiser. Eu não sei se vai funcionar aqui, porque eu estou numa máquina virtual, mas talvez funcione. Tá aí, seleção em bloco, certo? Segurando a tecla Alt, estou digitando através de linhas. Enfim, os editores mais ricos hoje eles têm essa funcionalidade e depois que você se acostuma, você praticamente não consegue viver sem. Muito bem, Notepad++, anota aí, vou dar um Ctrl Z aqui em tudo, que eu não quero estragar nada que eu tenha feito nesses arquivos. Muito bem, o próximo item da lista é o Visual Studio Community, que eu tenho ele aberto aqui. Pessoal, o Visual Studio é a ferramenta principal da Microsoft para você fazer criação de aplicativos baseados na plataforma .NET. Eu tenho alguns vídeos em que eu faço uma comparação entre o VBA e o Visual Basic.NET, que dá para você ter uma ideia também, tá? Card aqui em cima, link aqui embaixo, para você ter uma ideia do poder dessa ferramenta para a criação de aplicativo. E essa versão Community, ela é gratuita, está disponível no site da Microsoft, e você vai conseguir iniciar os estudos para a criação de aplicativos utilizando a plataforma .NET. Você vai poder
como a própria página aqui da Microsoft está dizendo, criar aplicativos tanto para web, quanto para Windows, quanto para smartphones das mais variadas plataformas. Fora que o editor do Visual Studio para arquivos do tipo de código como C Sharp e .NET, ou mesmo arquivos de web como HTML, ele é um disparate, chega a ser ridículo. Fora todo o ambiente integrado que ele te fornece para fazer criação de código, compilação, depuração e conexão com o banco de dados sem muita dor de cabeça. O Visual Studio já há alguns anos recebe, ano após ano, o título de melhor ferramenta integrada para desenvolvimento em qualquer ambiente. Pelo menos é o que eu tenho tido notícia, e esse praticamente é um dos maiores orgulhos da Microsoft. E você tem essa versão Community que tem 90% dos recursos das versões mais potentes ou profissionais, digamos assim. Limitações. Mas as limitações elas são mais legais. Você não vai poder, por exemplo, comercializar software produzido no Visual Studio Community, por exemplo. Você vai poder estudar, você vai poder colaborar com a comunidade open source, mas caso você precise trabalhar e vender software, aí você vai precisar ter acesso a uma versão Pro. Mas até aí, você já vai ter tido toda a oportunidade de decidir se essa é a plataforma que você quer usar ou não. Recomendadíssimo. É uma ferramenta pesada, como eu disse, também faz coisa pra caramba. Próxima ferramenta, KeePass. O que esse cara faz e você, se vive na internet, você deveria estar usando? Ele é um banco de dados de senha e ele, por padrão, ele encripta o arquivo de banco de dados. Imagina que você tem o Word e você salva um arquivo .doc. O KeePass, você pode ter vários bancos de dados. O KeePass é a ferramenta e o banquinho de dados seria o seu .doc, ou docx. Ele vai criar essa ferramenta de banco de dados, vai guardar ela com base numa senha. Aquele banco de dados vai estar encriptado e você pode proteger ele tanto só com login e senha quanto uma assinatura digital, um arquivo que você gera. E se você não tiver esse arquivo, você não consegue abrir aquele banco de dados. E ele também gera senha para você. Senhas que no caso elas são completamente difíceis, complexas para você fazer uso delas. Eu vou tentar fazer uma demonstração muito rápida do KeePass aqui. Eu não vou abrir um arquivo de senhas meus, é claro. Eu vou clicar em cancelar, eu vou criar um novo banco de dados aqui, por exemplo, new, e eu vou chamar esse cara aqui no meu desktop de teste. Eu vou fazer um tipo simples, eu vou deixar aqui uma senha 1, 2, 3, 4, ele vai reclamar que a senha não é forte, vai fazer tudo certo, mas tudo bem, não vou. Ele consegue associar database name, isso aqui é um teste, ele consegue associar sua conta do Windows, por exemplo, com isso, e uma série de configurações de segurança, de encriptação que ele vai fazer, ou seja, se alguém tiver acesso ao seu banco de dados, aquele arquivo de banco de dados, o cara tem que ser muito cobra para conseguir quebrar aquele arquivo. E aí você pode guardar isso num OneDrive, num Dropbox da vida. Claro, se você tiver com toda a parte de segurança de chaves, você vai ter um nível de segurança bastante bacana em cima daquilo. Ele faz categorização para você, se você não quiser categoria nenhuma, não tem problema. Uma nova entrada seria, por exemplo, o título. Eu quero guardar a minha senha do Facebook. O meu nome é Tomás yada yada yada. E o password, ele está gerando aqui para mim e o password vai ser mais ou menos, se você quiser, por exemplo, que ele gere um para você, ele vai gerar um gigantesco de qualidade enorme. E qual que é a ideia de você usar um aplicativo desse? Primeiro, você encriptar tudo que você precisa. Segundo, você não precisa lembrar mais de senha. Por que ele faz isso? Porque vamos supor que eu criei um Facebook aqui, né? Se você vai digitar. Eu criei para isso daqui, ele criou essa senha. É uma senha que, por exemplo, você não vai conseguir lembrar porque ela não faz sentido nenhum. Mas o fato é que, a partir do momento que você tem esse arquivo gerado aqui, eu vou salvar, ele está salvo no banco de dados. Eu vou fazer o login naquela ferramenta, eu posso clicar com o direito aqui, ele vai dar copiar username, que no caso copiar o usuário, ou copy password. E ele vai deixar você colar somente uma vez. Por exemplo, vou dar um new, eu vou dar um Ctrl V aqui, ele colou, eu dei um enter. Opa, aqui não. Ah, tudo bem. Ele tem essa limitação só quando você digita em campos de senha. Se, por exemplo, com a página web aberta, você cola uma vez, na próxima vez aquilo já não está mais solto na sua área de trabalho. Eu não sabia que não funcionava aqui no Notepad++, falha minha. Mas normalmente quando eu tento fazer isso em navegadores, ele faz esse bloqueio sem problema. E você não vai precisar mais lembrar daquilo. Você nem tem como, nem tem por que lembrar daquilo. Porque a senha deveria ser algo difícil de ser descoberto.
tem muito mais funcionalidade do que essa que eu acabei de apresentar para vocês, mas comece a pensar em usar uma ferramenta de gerenciamento de senhas como essa daqui o quanto antes, para deixar você um pouco mais seguro. Senhas não deveria ser algo além da senha principal, que é a senha do banco de dados, que você precisaria lembrar. 7-zip. Se você trabalha com arquivos compactados ou compacta arquivos em qualquer formato, zip, rar, está vendo essa listinha aqui? Isso é tudo que ele pode criar, isso é tudo que ele pode abrir. Ou seja, quando você tem um arquivo desses, e deixa eu, por exemplo, abrir a minha pasta de downloads aqui, se eu conseguir abri-la, é claro. Downloads. Qualquer coisa que seja no formato .zip, e a gente sabe, por exemplo, o 7-zip vai conseguir abrir numa boa, sem problema nenhum. Ou extrair, ou adicionar, tanto faz. Ele vai conseguir fazer isso sem problema nenhum, com um nível de compatibilidade que eu nunca vi alguém chegar perto, nem o WinRAR. Precisou descompactar, tem esse cara instalado. Primeira coisa, tem inclusive muitas empresas nas quais eu chego para trabalhar, esse cara está até instalado por padrão. Penúltima ferramenta da lista, VirtualBox. Se você não sabe o que é virtualização, procure esse termo. Basicamente, você tem um sistema operacional dentro de outro sistema operacional. O que isso permite você fazer? Tenho aqui um Windows 8, no caso que eu estou utilizando. Você poderia ter um Windows 10, mas se você quer fazer um teste numa versão do Windows um pouco mais antiga do software que você está criando, por exemplo. Porque ou você quer dar suporte para um cliente, ou você quer realmente testar se alguma coisa que você está criando vai funcionar naquele cara, ou reproduzir algum problema. Você vai conseguir fazer isso através do VirtualBox, que ele vai deixar você criar uma versão do sistema operacional que vai funcionar dentro do seu sistema operacional. Isso tem propósitos de teste, de verificação, e também quando você quer testar um software que você não conhece e você não quer instalar na tua máquina, porque de repente ele vai instalar alguma coisa que você não quer, que vai estragar a sua configuração ou de repente vai abrir uma brecha de segurança para o seu computador. VirtualBox. Comece a usar esse cara também o quanto antes para fazer seus testes. E você quer estudar Linux, também não precisa estudar Linux, precisa instalar o Linux na tua máquina para começar a fazer isso. VirtualBox tem até imagem pronta das mais variadas distribuições de Linux que estão disponíveis no mercado, ao ponto de você chegar só importar e começar a fazer uso dela. Não vou abrir o VirtualBox aqui porque esse sim é uma ferramenta pesada que consome muito do computador. E Visual Studio Code. O Visual Studio, qual que é a diferença entre o Visual Studio Community e o Visual Studio Full e o Code? O Code ele é mais focado em coisa, não vou chamar de coisa simples que é errado, mas por exemplo, enquanto o Visual Studio ele tenta trazer tudo para você e você vai utilizando algumas pequenas partes dele, configurando ao ponto que fique ótimo para você, o Visual Studio Code ele vai na contramão, ele te oferece o básico do básico do básico e você começa a configurar a partir de então. Para começar, ele também é multiplataforma, ele vai funcionar, você tem para Mac, você tem para Linux, e a comunidade de código ela está abraçando muito esse cara. Ele está fazendo uso de uma plataforma chamada Electron, que as ferramentas mais populares de mercado também usam, como o Atom, por exemplo, e outras que eu não sei dizer agora. Acho que se você tem uma conta no Spotify, acho que o Spotify é feito nessa mesma ferramenta. E é claro, focada em código, como vocês podem ver aqui, deixa eu ver, tentar abri-la aqui sem nenhum problema, tá aqui. Focada em código, ela é um editor, chega a ser um editor de texto super mega tunado e vai trabalhar com os mais variados tipos de soluções de código que você pode imaginar. Consegue abrir pastas, consegue abrir arquivos de código dos mais variados. Ele é mais focado em frameworks web, e se ele não fizer aquilo que ele está fazendo, que você quer, por exemplo, para um framework JavaScript que você está construindo, você instala alguns plugins e ele começa a fazer isso. E por que eu estou apresentando essa ferramenta? Primeiro, para você começar a fazer alguns testes em algumas linguagens, ele é uma ferramenta muito boa, como por exemplo, esse cara aqui, um script PowerShell, que eu criei, que
o Visual Studio Code se mostrou uma opção muito interessante para fazer a administração dos scripts de PowerShell, que não aquele editor do PowerShell tradicional. E também, para JavaScript não tem nem o que pensar, ele é rei no sentido de chega a ser ridículo até você pensar em não fazer a utilização dessa ferramenta, caso você esteja fazendo alguma solução baseada em JavaScript, por exemplo. E como eu uso muito a controle de versão para as minhas soluções em VBA, esse aqui é todo o código, por exemplo, daquela parte do construtor de formulário, e eu comecei a pensar a fazer uso dele, por quê? Do Visual Studio Code para fazer edição de código, tem um incômodo de eu importar e exportar, mas, por exemplo, só por causa de alguns plugins que eu deixei instalado aqui, que eles são focados em VBA, que a comunidade já disponibilizou, eu tenho alguns snippets, né, que são blocos de códigos prontos que me geram, por exemplo, coisas como essa. Uma função que já vem com o bloco de tratamento de erros, por exemplo, em VBA, que só ferramentas pagas como Code VBA conseguiriam te dar isso, por exemplo. Eu tenho um if-else expression já pronto para fazer uso, de forma que eu não esquecer que eu preciso, por exemplo, digitar alguma coisa aqui, ou que o end-if não me falte. E a mesma coisa vale para select case, certo? Eu posso digitar aqui, por exemplo, a expressão que eu quero, só estou digitando de exemplo. Function error seria uma função, eu tenho uma sub, eu tenho um function, eu tenho o for each, por exemplo, algum elemento, né? Active sheet .cells for each cell in activity sheets.cell, por exemplo. For each cell, eu dou um tab, aí eu vou dar um se eu conseguir digitar active sheet.cells, já deu para entender mais ou menos qual que é a pegada, e eu continuo digitando o código aqui dentro e faço o que eu bem entender, do jeito que eu bem quiser. Ou seja, já facilita a codificação para depois eu pegar esse módulo, importar e começar a fazer uso das macros sem problema nenhum. Vou desfazer tudo que eu fiz aqui para não estragar o arquivo. Muito bem. Uma ferramenta que vale muito a pena você dar uma olhada, porque ela está crescendo muito no mercado e ela é também de código aberto, disponível também para as mais diversas plataformas, extremamente elegante e também muito leve. E esse é o final da segunda parte dos softwares de produtividade e que ajudam na minha vida a acelerar praticamente as tarefas que eu tenho que dar conta na minha rotina, melhoram muito a minha experiência e salvam muito da minha pele em uma série de situações que eu preciso resolver, seja para resolver problemas da vida pessoal, seja para resolver problemas da vida profissional. E eu recomendo que você dê uma olhada. E se você tiver alguma recomendação ou indicação, não se esquece de colocar aqui nos comentários, porque eu vou querer dar uma olhada, porque também não posso me fechar nesse mundo, porque tem muita coisa saindo o tempo todo no mercado, e você vai também colaborar com outros colegas que tenham contato com este vídeo. É isso, se tiver uma parte 3, eu volto para falar com você a respeito desse assunto. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo deste glorioso canal. Meu nome é Tomás Vasquez e essa é a parte 2 do